Talvez quem nos salve de uma tragédia envolvendo novas e más aplicações da ciência e tecnologia sejam os escritores de ficção científica, porque eles pintam vários cenários e perspectivas futuras, prevendo determinados problemas, e essa percepção acaba se alastrando por toda a sociedade, que se torna um tanto mais cautelosa com determinadas aplicações e revoluções tecnológicas. Observe que possivelmente o risco de uma aniquilação nuclear tivesse sido muito maior, ou tivesse até acontecido, não fosse o fato de diversos escritores e cineastas de ficção científica não terem pintado cenários apocalípticos com guerras nucleares, frequentemente descrevendo quadros horríveis. Vale lembrar que entre os maiores entusiastas de ficção científica estão justamente os cientistas, engenheiros, os nerds que estão envolvidos com a produção dessas tecnologias. Então o grau de influência é ainda maior. Mas o ponto é que os autores de ficção científica têm pintado várias possibilidades de cenários distópicos, de cataclismos tecnológicos, dessa ideia da ameaça do desenvolvimento científico, na maioria das vezes, deve-se dizer, com exageros e com até posturas um pouco contraproducentes, que podem macular o desenvolvimento de determinadas tecnologias até promissoras. Mas de um modo ou de outro, eles têm servido como esse tipo de cautionary tale, né? Esses contos de advertência, para que nós sejamos mais cautelosos com determinados tipos de desenvolvimentos tecnológicos. Tanto que uma coisa que é curiosa é que você prever ou você pensar sobre uma determinada possibilidade futura negativa parece que tem o condão de evitar que isso venha de fato a acontecer. E o que normalmente o que acaba acontecendo com a gente são coisas que ninguém de uma certa forma previu. Por exemplo, eu acho que nós temos hoje um problema praticamente distópico com relação ao fluxo de informação na internet, que maximizou o alcance das informações para a maioria das pessoas, e ao invés de tornar a humanidade no geral mais inteligente, me parece que tornou-a mais burra. Não porque não haja um aumento na produção de conhecimento, um aumento na produção científica. Na verdade, houve sim um salto de qualidade que fez com que muitas pessoas que antes tinham menos acesso tenham produzido conteúdo de qualidade, então houve um aumento. Só que o aumento a produção de besteira, a multiplicação de estupidez foi muito maior do que a produção de conhecimento mais refinado. Então, de uma certa forma, no modo geral, é praticamente como se tivesse emburrecido. Há até indícios muito claros de que o QI médio das populações estão caindo, né? E, detalhe, absolutamente ninguém previu a internet como ela é agora. Nenhum escritor de ficção científica previu esse sistema de informações que nós temos hoje. E aí tem esse detalhe, esse apontamento de que, sim, o perigo são as coisas que a gente não previu. Então a gente tem que estar sempre pensando nos cenários possíveis, pensando nos perigos, os apresentando, para que gere uma consciência capaz de perceber quando que uma coisa potencialmente perigosa começa a se manifestar. Talvez seja por isso que nenhum autor de ficção científica conseguiu antever o futuro de um modo extremamente preciso, exatamente porque, especialmente quando estão apontando problemas e ameaças, eles conseguem gerar um background de prevenção que acaba evitando que nós nos dirijamos com muita empolgação na direção dessas ameaças. O problema é exatamente aquilo que nenhum deles previu. Mas de um modo ou de outro, talvez os grandes responsáveis por estar nos salvando de um processo ainda mais autodestrutivo pelo mau uso de tecnologias que a princípio são sempre potencialmente benéficas, mas que são fáceis de ser mal utilizadas, os principais autores da nossa preservação são os autores de ficção científica. Eu sou o Marcos Valério XR, em 23 de maio de 2022. Obrigado por sua atenção.